Olá! Manifestações pró e contra a ideologia do gênero marcam sessão desta quarta-feira. Câmara aprova a criação de 616 cargos para agente comunitário de saúde. Senador Romário comenta prisões de dirigentes da FIFA e CBF. Esses são os destaques do Câmara Notícia de hoje. A primeira parte da última sessão ordinária foi marcada por um embate democrático entre grupos pró e contra a ideologia de gênero. Veja mais. Manifestações a favor e contra o projeto de resolução que propõe que o veto à ideologia de gênero seja inclusa na lei orgânica do município marcaram a 32ª sessão ordinária da Câmara Municipal de Campinas. A ideologia de gênero diz que quando a criança nasce, não deve ser considerada do sexo masculino ou feminino. Depois ela fará essa escolha. Essa é a chamada identidade de gênero ou ideologia de gênero. A intenção já foi vetada pelo Plano Nacional de Educação. No entanto, segundo o autor do veto, o vereador Campos Filho, consta uma adesão à ideologia do gênero no Plano Municipal de Educação de Campinas. Apesar de não estar em votação, a proposta do vereador Campos Filho virou o centro da reunião em virtude da presença de cerca de 200 pessoas no plenário, polarizadas tanto em grupos que contrariam quanto que apoiam a ideia. Guilherme Montenegro defende a ideologia de gênero. Quando ele fala da ideologia de gênero, ele está muito enganado, porque na verdade, assim, só que a gente acredita que esse debate de gênero é importante na escola, inclusive assim, para um projeto de educação mais inclusivo, que aceite todas e todos na escola, inclusive respeitando as diferenças e ajudando mesmo os alunos a aprender a lidar com o mundo mesmo e respeitar as diferenças, né? Não é nada, nenhuma imposição de comportamento, né, para os alunos, não é nada disso que a gente está defendendo aqui. A gente, na verdade, é a favor de todas as famílias, né? A gente que defende a família, que a gente é a favor de todos, inclusive aquelas que não é uma família padrão. Já Maria Mantovani, educadora há 30 anos, é contra a proposta. O Plano Municipal de Educação, ele está muito bonito, ele está bem feito, ele vem contra toda a discriminação na escola, ele vem buscando uma segurança para as nossas crianças, só que ele tem uma palavra lá, que gênero, discriminação de gênero, que isso nós precisamos tomar muito cuidado, porque o gênero ali, ele está substituindo o sexo. Então, significa que as nossas crianças param no gênero humano, elas já não vão para a escola como meninos e meninas, elas vão para a escola como crianças. E isso muda todo o conceito natural da humanidade, do homem e da mulher. Então é esse ponto que nós precisamos agora parar e precisa simplesmente ser retirado mesmo dali e voltar à denominação correta, que é sexo. As nossas crianças precisam ter o direito de chegar na escola como meninos e como meninas. Os vereadores da Câmara Municipal de Campinas também se manifestaram sobre o principal assunto da sessão desta quarta-feira. As informações são da repórter Rafaela Dias. Em meio às manifestações, o autor do projeto que pede a retirada da ideologia de gênero do Plano Municipal de Educação, vereador Campos Filho, falou da iniciativa, defendeu sua posição e garantiu que a proposta será sim aprovada na Câmara. É bom que fique muito claro para as pessoas que estão acompanhando pela televisão, porque para muita gente, Rafaela, é novidade a ideologia de gênero. Então, o que é que o pessoal que, no caso do PETA, que é favorável à ideologia de gênero, o que é que eles querem, na verdade, que seja aprovado aqui? A concepção deles. Primeiro, a ideologia de gênero afirma que ninguém nasce homem ou mulher, mas deve construir a sua própria identidade, isto é, o seu gênero, ao longo da vida. Quando eu digo que cabe à escola construir isso, eu estou destruindo a iniciativa que cabe à família, que é a educação. Ou seja, a educação, ela é da família. A escolarização, ela é da escola. Campos afirmou também que está aberto sim a discutir o assunto, mas que a decisão está tomada.
a discussão está em pauta. Existem pessoas que falam assim, mas o vereador Campos Filho não quer discutir. Não, nós estamos discutindo agora. O que nós não queremos é que o pai ou a mãe libere uma criança de 4, 5, 6 anos e vá na escola, e na escola é que ela vai escolher qual é a opção sexual que ela sente melhor, frequentando inclusive os sanitários de gênero. Isso nós não vamos admitir, mas de maneira alguma. Então enganam-se as pessoas que dizem assim, mas a Câmara ela proíbe a discussão. Não. A discussão existe e está acontecendo aqui agora. O que nós não queremos é a irresponsabilidade de fazer com que a escola faça essa educação. Essa educação comportamental, a iniciativa familiar, é da família. Apesar das manifestações, nenhum projeto que trata da ideologia de gênero foi votado durante a sessão desta quarta-feira. O vereador Campos Filho informou que a primeira discussão que a casa vai fazer é uma audiência pública no dia 1º de junho, às 3 horas da tarde, que vai discutir a legalidade da proposta de emenda à lei orgânica. Está aberto a discussão, é claro. Nós teremos uma audiência pública marcada para o dia 1º, às 3 horas da tarde, e discutir. Eu entendo assim, democracia, eu digo sempre, é você discutir até doer. Quer dizer, eu creio que ele está redondo, mas estamos discutindo. Podemos chegar aqui, apresentar sem discussão, mas a discussão ela é fundamental. Para o vereador Paulo Búfalo, contrário ao projeto de Campos, o tema tem sido tratado de forma alarmante na cidade, provocando as famílias. Ainda segundo ele, a preocupação não é se a sexualidade das crianças será questionada, e sim a questão da igualdade de gênero, ou seja, as diferenças que a sociedade criou para os homens e mulheres. O tema que nós precisamos debater é a questão da igualdade de gênero. E aí, seja a escola, seja a sociedade ou qualquer outro espaço do Estado, um Estado que é laico, por princípio constitucional, é a questão da igualdade de gênero. É isso que vai permitir a sociedade debater o que levou a esse abismo que há entre o tratamento ao gênero masculino e ao gênero feminino. Na prática é tratar mulheres e homens igualmente, não mulheres como homens e homens como mulheres. Está tendo uma inversão nessa discussão, vereador? Na verdade, é tratar a questão de gênero para que possa combater a discriminação, que possa combater as desigualdades, as manifestações machistas que são muito comuns à sociedade. Basta mulheres, sejam elas religiosas ou não, pensar o seguinte: quais são os papéis reservados para vocês na sociedade? Paulo Búfalo disse ainda que a proposta de Campos Filho pretende vetar também a discussão de orientação sexual na sala de aula. O proibicionismo, proibir que haja debate, não é o caminho que eu avalio que esse legislativo deve tomar para enfrentar, inclusive, problemas que estão instalados no cotidiano da nossa sociedade. Para o vereador Gustavo Peta, é preciso discutir e preservar a diferença, a tolerância e o respeito em sala de aula. O fato é que a escola precisa ser um espaço em que se preserve a diferença e a tolerância e o respeito. E as pessoas são diferentes. Há diferenças em relação à orientação sexual, há diferença de gênero, há diferença de raça. E a escola precisa combater esse tipo de discriminação que muitas vezes é manifestada na criança ou no adolescente como reflexo do que existe na sociedade. Por isso que eu me manifestei contrário ao projeto, mesmo não caindo nesse falso debate se é preciso que o professor chame de menino ou menino ou de criança. Não é esse o debate de fundo. O debate de fundo é garantir que a nossa Constituição seja preservada, e a nossa Constituição é laica. Então, é normal que uma religião tenha um determinado princípio, e a gente tem que respeitar, mas o Estado não pode agir em defesa de um determinado princípio religioso, e é isso que eu vejo nessa proposta. Então, nesse sentido, eu me manifesto contrário, entendendo que a escola precisa realmente preservar a diferença, o respeito e combater a intolerância e o preconceito. Peta não acredita em um consenso de opiniões, mas que uma mudança no projeto de resolução facilitaria as discussões. Eu acho talvez difícil o consenso, mas o que precisaria ficar muito claro é retirar da proposta
pelo menos, a questão da expressão orientação sexual e do termo gênero, porque isso precisa estar presente dentro da escola. O combate a esse tipo de preconceito, que é evidente que existe na sociedade, né? É possível um consenso? Talvez, mas eu acho que as posições estão muito enraizadas, há muita religião, muita paixão, e isso muitas vezes impede um debate mais racional sobre o tema. Uma comissão especial de estudos formada no Legislativo pelo vereador Jorge Schneider, do PTB, para discutir esse assunto, se reúne nesta sexta-feira, dia 29 de maio, às 14h, no Plenarinho, com transmissão ao vivo pela TV Câmara Campinas. Acompanhe. A ONG Sonhar Acordado está recrutando jovens líderes para trabalhar em instituições parceiras, transmitindo valores para crianças carentes. Para fechar o primeiro semestre de trabalho de 2015, a entidade realiza o Dia de Sonho. As inscrições para o evento, que acontece dia 21 de junho, já estão abertas. As informações você encontra no site www.sonharacordado.org.br/Campinas. Participe! Em audiência na Câmara sobre diretrizes da LDO, secretário prevê que metas orçamentárias para 2016 serão impactadas negativamente pelo cenário econômico nacional. Na apresentação do projeto de lei das diretrizes orçamentárias para 2016, o secretário municipal de Finanças afirmou que esta é a hora de apertar o cinto. Nas perspectivas, há uma expectativa de insuficiência das receitas primárias para 2016, que são os impostos arrecadados na cidade, e que obras como a da implantação do BRT e a segunda etapa do PAC da pavimentação deverão ser mantidas através de operações de crédito. O responsável pela pasta diz que vai trabalhar o orçamento dentro dessa realidade. O ano passado nós tínhamos uma previsão, todas as previsões, todos os economistas, todo o governo, todo o orçamento. Esse ano acabou deteriorando muito. Acabou, durante esse ano, as expectativas, o aumento de receita foram aquém, não chegando nem a cobrir a inflação. Nós estamos trabalhando no ano que vem, 2016, na LDO, com as projeções oficiais, porque tem uma questão legal, porque para a gente poder trabalhar, quando vai mostrar para o Tribunal de Contas, trazer para a Câmara, como que você fez? Nós estamos pegando as projeções oficiais da IPCA, do Banco Central, quais são as projeções para o próximo ano. Agora, as dificuldades são iminentes, né? São claras, e nós precisamos estar fazendo o quê? Para poder atender as demandas da população, apertando o cinto para enfrentar essas dificuldades. O orçamento municipal é feito com verbas das receitas próprias, advindas de impostos como o IPTU e o ISS-QN. Além disso, a cidade recebe verbas do Fundo de Participação dos Municípios do Governo Federal e de impostos do Estado, como o ICMS. Este é o que tem apresentado queda nos últimos anos. Em maio de 2013, a soma foi de R$ 156 milhões. Em 2014, o montante foi de 117 milhões. E já até maio deste ano, a cidade recebeu 62 milhões. O secretário afirma que a queda no repasse já está afetando o caixa da prefeitura. E essas receitas acabaram afetando os caixas. Nós estamos com dificuldades financeiras, todo mundo tem acompanhado a situação do país e é natural que isso acaba impactando uma cidade do porte de Campinas. E nós estamos trabalhando, né? As receitas próprias têm acompanhado a inflação, nós estamos trabalhando bastante para que o prefeito Jonas quer atender as demandas da população, trabalha para isso, tanto buscando recursos para financiamento, como no governo federal, no governo estadual, e que a gente consiga que não caiam as receitas municipais. A matéria deve ser votada em primeira discussão na próxima segunda-feira e o líder de governo na Câmara acredita que os vereadores estão sensíveis à realidade econômica do país. Então eu acho que há um entendimento do momento que a gente vive, não só em Campinas, é um momento do país, um momento recessivo. Então nós temos que ter muita cautela para não fazer nenhum tipo de processo de decisão sobre orçamento que comprometa a realidade orçamentária. A Câmara Municipal de Campinas aprovou em segunda votação, na noite desta quarta-feira, projeto de lei complementar de autoria do Executivo que cria 616 cargos para agente comunitário de saúde. Pelo projeto, eles deverão atuar em 6 campos. Veja. Com a contratação dos agentes comunitários de saúde, a cidade de Campinas ganha um reforço no combate e prevenção de diversas doenças.
O vereador André Von Zuben falou sobre a importância destes profissionais e afirmou que não há necessidade da realização de um novo concurso. Na verdade, o concurso já foi feito e está aguardando só a aprovação dessa lei para chamar essas pessoas que foram aprovadas no concurso. E é importante dizer que com essa medida dessa lei aprovada, nós vamos mais do que dobrar o número de agentes de saúde do nosso município, o que é um importante passo. Se você considerar que agente de saúde existe há mais ou menos uns 14 anos, né, o programa de médico da família, nesses 14 anos chegou a 500 o máximo de contratação. E nós pretendemos, já com essa lei, contratar mais 616. Então nós vamos contratar um número significativo para ajudar na saúde preventiva da população de Campinas. Uma emenda ao projeto de lei 15 de 2015 altera os artigos 2º e 3º e atribui aos agentes atividades de prevenção e controle de doenças como a dengue e a chikungunya e outras transmitidas por vetores. Os agentes vão passar a realizar pesquisa larvária em imóveis, busca ativa em casos suspeitos para encaminhamento às unidades de saúde, além de outras atividades. Porque o agente de saúde, é importante que se diga, ele tem que criar vínculos com a comunidade. Tanto é que ele só pode atuar na onde ele reside. Então, se ele atua num posto de saúde como agente daquele posto, ele tem que residir naquela região porque ele tem que criar vínculos com a comunidade, ele tem que interagir com a comunidade de uma forma muito mais ampla do que somente a questão da saúde, mas justamente buscando a prevenção. Uma outra emenda de autoria do vereador Marcos Bernardelli, do PSDB, acrescenta um parágrafo único e incisos ao artigo 2º do projeto de lei e dá novas atribuições aos agentes, como orientação às famílias quanto à utilização dos serviços de saúde, desenvolvimento de ações e integração entre as equipes de saúde e a população, entre outros. Crítico ferrenho da atual gestão da CBF e da FIFA, o senador Romário lavou a alma ao comentar as prisões ocorridas na Suíça na manhã desta quarta-feira. Veja as notícias do esporte com Ana Brasil. Campinas não vê um derby há 2 anos. A última partida entre o Bugre e a Macaca foi em 26 de janeiro de 2013 pelo Campeonato Paulista. A próxima está marcada para este sábado, dia 30, também pelo Paulista. As equipes sub-20 de Ponte e Guarani vão se enfrentar a partir das 3 da tarde no estádio Vanderlei José Vicentini, em Pedreira, com mando alvinegro. Os portões vão estar fechados para o público por motivo de segurança, por determinação da Federação Paulista de Futebol. A maioria dos campeões brasileiros do Kung Fu tradicional é do estado de São Paulo, 70%. E a segunda seletiva paulista da modalidade, que será realizada na cidade de Lençóis Paulista neste final de semana, tem a inscrição de 350 atletas. 60 são de Campinas, indicados pelas academias onde treinam. São os melhores atletas classificados nessa seletiva e na seletiva que aconteceu em Mauá. Essa vai ser em Lençóis Paulista, então os melhores são classificados para disputar o Paulista e, por consequência, os melhores do Paulista vão para o Campeonato Brasileiro representar o estado de São Paulo. Na primeira seletiva realizada em Mauá no último mês de abril, os atletas campineiros trouxeram 9 medalhas de ouro, 24 de prata e 14 de bronze. O atleta de Campinas, Renato Queiroz, foi o vencedor do Campeonato de Ginástica de Trampolins na modalidade duplo mini-tramp, realizado em Goiânia na semana passada. Com o resultado, ele se classificou para disputar o Mundial em novembro, na Dinamarca. Na reta final da preparação para o Mundial Sub-20 de futebol, a seleção brasileira realizou nesta quarta-feira o seu segundo e último amistoso antes da estreia na competição. E venceu de novo, desta vez a Austrália por 1-0 em partida disputada no Wynn Stadium, em Wollongong, Austrália. O placar foi o mesmo do amistoso anterior diante da seleção de Portugal. Depois de 10 dias de preparação no país dos cangurus, a seleção segue para a Nova Zelândia, onde será realizado o Mundial que começa neste sábado. No grupo E do torneio, o Brasil vai estrear no domingo, dia 31, às 10 da noite, hora de Brasília, diante da Nigéria. O baiano Rogério Micali, que comanda a equipe, está confiante. Plenamente satisfeito e muito esperançoso. Possamos iniciar bem o Mundial e classificar da primeira fase, que é o primeiro passo rumo a algo maior. Opositor declarado dos gestores da CBF, o ex-jogador e atual senador Romário comemorou ao saber da prisão na manhã desta quarta-feira, dia 27, do ex-presidente da entidade máxima do futebol brasileiro, José Maria Marim, na Suíça. Uma operação policial que teve base em investigações do FBI
prendeu 7 cartolas, incluindo Marim, que também já ocupou o cargo de governador do estado de São Paulo. Infelizmente, não foi a nossa polícia que prendeu, mas alguém tinha que prender um dia, né? Ladrão tem que ir pra cadeia. Então, parabenizar ao FBI e principalmente pela polícia suíça, pela atitude. O Câmara Notícia fica por aqui. Continue com a nossa programação e até a próxima.